Eu saúdo a todos meus caríssimos irmãos e irmãs, os ouvintes, os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, dia 14/7 de 2024, 14 de julho de 2024, às 13 horas e 15 minutos, no horário de Manaus, capital da Amazônia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor. Vamos bendizer o Senhor, que hoje vamos para uma mensagem da palavra de Deus, que muitas das vezes ela é esquecida, mas Deus tem operado maravilhosamente no meio de Israel. O Senhor tem feito obras muito maravilhosas que muitas pessoas não prestam atenção, né? Esquece. Hoje em dia a tecnologia, a ciência se multiplicou e o povo esqueceram do trabalho de Deus, o tanto que Deus trabalhou para nós chegarmos na posição que estamos hoje, né? Então, meu prezado, vamos lá, 3 benditos em nome do Senhor. Um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus, que tem operado maravilhosamente no Brasil e no mundo, e em Israel, para a salvação de todo mundo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha de Deus, né? Eu não quero ir extenso, então vamos para a leitura da palavra de Deus, porque hoje quero ir para a história de Sansão, né? De Sansão, vamos para a história de Sansão. Um homem, né? Sansão, né? O covarde de Deus, né? O israelita covarde que matou 1000 homens com uma queixada, 1000 soldados com a queixada de jumento, né? Um covarde israelita matou 1000 heróis filisteus com a queixada de jumento, né? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus, vamos ver a maravilha de Deus, né? Deus trabalhando, operando o Senhor, quem impedirá, né? O Senhor operando, é como o salmista Davi disse, ainda que um exército me cercasse, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, né? Isto por isto que Israel não perde uma batalha, tá? Por isso que Israel sempre vence, porque Deus está com ele. Ele pode passar apuro, mas que ele vem com a vitória na mão, ele vem com a vitória na mão, tá, meu prezado? Não adianta insistir contra Israel, não, que é a mesma coisa de dar testada em ferro puro, sabe? Porque Israel é Israel de Deus. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Vou para o início. O Deus operou tanto com este homem, com esse ungido dele, né? Nazireu de Deus. É Deus Sansão, Deus na terra, tá? Deus com Sansão e Sansão com Deus. Nazireu de Deus, quer dizer, família de Deus, descendência de Deus. Por isso que ele vencia, por isso que ele tinha aquela força, que se fosse dele mesmo, da carne própria, ele não teria essa força que ele tinha. Mas como o Espírito de Deus estava dentro dele, operava o Espírito e não a carne dele. Talvez não era um homem gigante, forte, estampado, peitoso, né? Não, talvez não era, mas um homem que pegava um leão e despedaçava com as mãos, né? Abria no meio com as mãos. Por que é isso aí, meu prezado? É o poder de Deus na vida de Sansão, né? Então, meu prezado, vamos para a história de Sansão, depois nós vamos chegar a essa parte onde ele enfrentou grande batalha sozinho e venceu, né? E no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 17, vamos ler esse versículo salteado para nós não ir muito extenso, né? Para não ir muito longe, porque a história é muito grande, dá muitos vídeos, dá um filme, a história de Sansão, dá um lindo filme, né? Então, Sansão, livro de Juízes, capítulo 14, versículo 17, vamos ver o que está escrito. E chorou diante dele 7 dias que celebrava a boda, e sucedeu, pois que ao 7º dia, aos olhos, declarou:
porquanto importunava. Então ela declarou a imagina aos filhos do seu povo. O 17, vamos para o 19 e o 20. Então o Espírito do Senhor, tão apossadamente, se apossou dele e que desceu ao Ascalonita e matou deles 30 homens e tomou o seu vestido e deu as mudas de vestido aos que declararam a imagina. Porém, sucedeu que a sua ira subiu à casa de seu pai. Ele ficou irado e voltou para a casa do pai dele, depois que ele fez isso aí, né? A mulher fez ele contar a imagina, a pegada que ele deu sobre aqueles homens, né? Que não adivinhava os feitos que ele tinha feito, quando matou o leão e foi, e a abelha veio e fez a casa na cabeça do leão. Ele foi, apanhou o mel, comeu, alimentou. A história é muito grande, estuda lá, meu prezado, estuda ela que você vai achar muita graça e muita sabedoria sobre ela, sabe? Então, desceu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, ao que ele acompanhava, tá vendo? A mulher dele foi dada a outro. Você vê que confusão que fazia. E ele, nesta confusão, Deus operava com ele maravilhosamente, porque Deus queria confusão com os filisteus, porque os filisteus viviam fazendo Israel de cativo, né? De cativo dele, ele dominava Israel, não sabendo que Israel não pode ser dominado por ninguém, a não ser por Deus. É a mesma coisa da arca. Quem tomar a arca de Israel e levar para outra terra, aquela terra não tem paz, porque a arca de Deus não poderia ficar presa, Deus não pode ser preso. Capítulo 15, versículo 4 e 12, vamos ver o que está escrito, capítulo 15, versículo 4 e o versículo 12. E foi Sansão, tomou 300 raposas, e tomando tições, e as virou a cauda, e ele pôs um tição no meio de cada uma delas, de cada cauda, e chegou fogo ao tição e largou-as na seara dos filisteus. Assim abrasou os molhos com a estrega do trigo e as vinhas com os olivais. Está vendo? Sansão pôs fogo, pegou 300 raposas e colocou fogo na seara dos filisteus. Qual homem que consegue fazer isso? Pegar 300 raposas, a raposa é arisca, ninguém consegue pegar. O Espírito de Deus entregou a ele 300 raposas para pôr fogo na seara dos filisteus, para poder ter chance de ter essa questão, sabe? Essa questão não é de Israel, é de Deus. No capítulo 16, versículo 29 e 30. Capítulo 16, versículo 19 e 30. Vamos ver o que está escrito. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos e clamou, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a fugi-lo e retirou-se dele a sua força. Está vendo? A mulher, a Dalila, entregou a Sansão. Está vendo? A mulher dele entregou a ele, entregou a Sansão. No versículo 19,
versículo 16, versículo 29 a 31. Vamos ver o que está escrito. Em Juízes, capítulo 16, versículo 29 a 31. E abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio que se sustinha a casa, e irou irimou-se sobre ela com a mão direita e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força a casa sobre os príncipes, e sobre tudo os caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que as que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram todos à casa de seu pai e subiram com ele e sepultaram-no entre Zora e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Está vendo? Sansão julgou a Israel 20 anos, né? Aqui no capítulo 14, do capítulo 15, versículo 14, do capítulo 14, capítulo 15, versículo 14 a seguir. Vamos ver aonde Sansão, o título diz assim: Sansão fere 1000 homens com a queixada do jumento. E vindo ele de Lequins, filisteu, lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor processadamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca no jumento, estendeu a sua mão e tomou e feriu com ela 1000 homens. 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, e 2 montão com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Laque, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão de teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes circuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lequim, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou-se reviver, pelo que chamou o seu nome fonte do que clama, a qual está em Lequim até o dia de hoje, e julgou Israel dos dias dos filisteus 20 anos. Está vendo? 20 anos. Os homens de Judá, nessa época, amarraram Sansão para entregar a Sansão na mão dos filisteus. Estão vendo?
entregaram amarrado na mão dos filisteus, achando que ele estava fazendo uma grande obra, mas aquelas cordas novas que amarravam se tornavam como linha no fogo. E Sansão escapava daquela corda. Então, meu prezado, nós vimos tanto que Deus lutou para salvar a Israel, para libertar a Israel, e luta até o dia de hoje. Você vê, vimos lá, Davi era um menino, o filisteu era um gigante enorme, e aquele povo todo robusto, tudo bem armado, de espada, de escudo, de lanças, tudo bem armado, bem calçado, muito, com coroaça na cabeça. Deus usou um menino, quanto Israel estava parado diante daquele exército, não sabia como fazer, porque eram homens fortes, homens de grande batalha, de guerra. Deus não usou outro gigante para trazer o gigante contra aquele gigante, não. Deus tinha preparado lá no pasto, cuidando de ovelhas, Deus já preparou um menino que aproximou-se, não foi um nazireu, mas foi um ungido de Deus. Sansão não precisou da unção, foi o anjo que já veio, e ele nasceu filho de Deus, geração de Deus na terra, teve com Israel. Por isso que o povo, todas as nações, não vou dizer uma só não, todas, respeite Israel, respeite, considere e saiba que Deus está com Israel e Israel está com Deus. Não adianta a sua inveja, não adianta a sua arrogância, não adianta a sua ciência, nada disso vale nada. Você pode estudar, de fazer um montão de livros, nunca você vai receber o mistério de Israel. A força de Israel é dada por Deus. Quando ele está muito difícil para Israel, Deus envia uma pessoa. Envia um, Deus levanta um, e um cumpre o que está no livro de Salmo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Prezado, Sansão deixou na terra uma fonte chamada fonte do que clama. Essa fonte, meu prezado, você é crente, você está precisando dessa fonte. Você tem clamado a Deus na angústia, você tem clamado a Deus nos seus negócios, no seu comércio, você tem clamado a Deus na sua enfermidade, você tem clamado a Deus na tua perseguição, você tem clamado a Deus pedindo a proteção dele, hein? Quantas vezes você tem clamado? A fonte do que clama é Jesus Cristo de Nazaré, essa fonte. Aquela pedra que Davi atirou, que derrubou, não foi Davi. Não foi Davi que derrubou o gigante. Foi o Espírito Santo de Deus em Davi. A pedra principal da esquina que ele pegou. E você vem no seu nome e eu vou em nome do Senhor. A pedra que foi a Jesus Cristo de Nazaré. O homem que nunca perdeu uma batalha. O homem que não erra uma pedra. E não erra um fio de cabelo na flecha. É Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele que venceu. Está escrito que ele é o princípio e o fim. E nada do que foi feito se fez sozinho. Ele abriu o mar vermelho para Moisés.
Ele vem operando desde o início. E o que Sansão falou? Senhor, venci a batalha, agora vai deixar eu vou morrer de sede na mão de circuncisos que não conhecem a Deus. Ficar o corpo dele na mão dos circuncisos. O que Deus fez? Pá! Rachou, abriu a rocha e a água subiu para ele beber água. Esse que é Deus. Esse que é Deus que não deve obediência, atenção para ninguém não. Né? Não precisa pedir licença e nem desculpa a ninguém não. É Deus. Ele chega humilde, com toda a humildade. Ele chega na porta. Diz que eu estou à porta e bato, porque ele é educado. Mas não que ele precisa não. Ele vem para te servir e não para ser servido, enquanto muitas das vezes muitos estão negando ao Senhor. Essas nações brutal, cruel, como foi dita pelo Senhor e pelo profeta João Batista. Raça de Débora, quem vos ensinou a fugir da ilha futura? Porque vinha vindo do meio daquelas nações incircunciosas, nação cruel, nação que adora uma barata, nação que adora uma vaca, nação que adora a imagem de escultura, nação que faz o seu Deus de concreto, de pedra, de mose, queima ser vivo na fornalha, toca, mata a criança, põe o corpinho da criança na fornalha, queimar, para oferecer a fumaça para o Deus, para oferecer em holocausto ao Deus dele. E a ira de Deus acrescenta, e até o dia de hoje, esses homens internacional estudou tanto estudo, tanta ciência e não aprende o que é temor de Deus, o princípio da sabedoria. Nega a Deus, nega o seu próprio estudo, nega a sua própria natureza, nega o seu próprio ser, nega a sua própria dignidade. Se torna pior do que uma serpente, cascavel. Até a serpente Deus tem domínio sobre ela. Porque Deus, ela faz segundo aquilo quando Deus quer. Mas vós só faz ao contrário de Deus, meu prezado. Para que tanta ciência? Para que tanta sabedoria? Para que tanta tecnologia? Para que tanto aparelho? Para que tantos aviões? Para que tantos aparelhos de guerra? Achando que vós vai vencer. Vós estão todos derrotados, destruídos, derrotados, se arrastando na sua ciência, se arrastando na sua sabedoria, com a cara no pó, como diz o Senhor. Raça de serpente, o Senhor diz assim: vós será maldita e arrastai o vosso vento pela terra. Vós pensa que é sábio? Pensa que a sua ciência alcança alguma coisa de Deus? Pensa que a sua sabedoria, a sua ciência tem a utilidade eterna? Deus cortou a energia, cortou a tecnologia, cortou a geração da energia, cortou tudo. Ah, mas se cortar tem solar, Deus no sol também, tesoura o sol. E vai. Aonde fica a tua técnica, meu prezado? Aonde fica a tua ciência? Aonde fica a tua sabedoria? Deus cortar a fonte da água que você bebe, você já foi, meu prezado, já foi. Não adianta nada teu estudo, não adianta nada a tua universidade, não adianta nada a tua formação, a tua formatura. Veja esse homem aqui, Sansão. Veja Sansão.
família pobre, humilde, né? Nasceu Sansão, homem que revolucionou uma nação inteira e venceu. E na sua morte foi mais morto do que matou mais do que na vida. Mas quem matou por ele? O Deus de Sansão estava por dentro e não aparecia, operando para mostrar para os circunciosos que negam a Deus, que perseguem os crentes, que blasfêmia ou maltrata a Escritura, zombadores. Sansão está voltando novamente. Sansão volta dentro de um segundo. Aquele que todos julgava ser um covarde, que ensinava e saía enganando o povo, como tem há muitos países internacionais, ainda tem coragem de dizer que Jesus Cristo é uma farsa, um enganador, foi roubado o corpo dele. Ele está voltando novamente. E na vida dele agora vai ser como Sansão, que vós considera como morto, e nas mortes vai ser mais mortos do que estão na vida. Porque a morte que receberão agora não é a primeira morte, é só que cai o corpo. Vai ser as trevas e a sua alma ser lançada viva. A morte, para nós, a morte que nós consideramos aqui na terra é a falência. Faliu, o óbito, faliu, acabou a obra aqui. E para o Senhor, a morte que o Senhor considera para todos os rebeldes é o desprezo. Desprezado por Deus. Hoje você nega ao Senhor. Hoje você despreza o Senhor, despreza a obra do Senhor. Quando for amanhã, na vinda do Senhor, ele disse: eis que cedo vem, eis que eu venho a romper da manhã. Quando ele vem, você receberá o desprezo. Você desejará a morte, como essa morte que tem no dia de hoje. Fale, o corpo vai a óbito, enterra. Todo mundo fala, descansou. Não. Então vai ser lançado vivo. Vai desejar a morte e não vai ter a morte. Vai ter fome e não tem comida. Vai ter sede e não tem água. Vai ter vontade de ouvir e não tem ninguém para falar. Vai ter vontade de ver a luz e não tem mais luz, só tem trevas. Prezado. Se arrependei-vos. Arrependei-vos cada um da vossa maldade, dos vossos pecados, e convertei-vos ao Senhor. Deixai a guerra, deixai a batalha, deixai a confusão, deixai de questionar aquilo que vós não sabem, deixai de perseguir aquilo que não é do seu interesse, deixai de proibir a palavra de Deus e o Evangelho na terra. Você persegue agora, mas atrás de você, se você soubesse quem é que está vindo atrás de você, você não perseguia o crente. E soubesse quem é o crente, o ungido do Senhor, você não perseguia não. Você viu ali o ungido? Na morte dele foi 3.000, e com a queixada do jumento foi 1.000. Prezado, quando Deus quer operar, meu prezado, Deus envia um anjo, como enviou no dia do santo profeta Isaías. Foi 23.000 pessoas que morreram numa noite, feridas pelo anjo. 23.000, um soldado de Deus que desceu do céu, um anjo de Deus, feriu 23.000 pessoas durante uma noite, foi de corpos mortos. Deus batalha, Deus guerreia, Deus é varão de guerra. E nós também na terra, meu prezado, também muitas vezes nem sabemos o que somos, viu? Nem sabemos o que somos,
eu não vou falar muito para não falar mais coisas que causam murmuração. Murmuração e incredulidade. Mas quero dizer para vós, meu prezado, que o ungido consagrado, essa arma que se dispara aí, essas armas não valem nada. Mas quando a gente está despercebido no trabalho, só aqui dentro desta loja fui assaltado 9 vezes, mão armada, abusaram de mim. Por quê? Por quê, meu prezado? Eu estava focado somente no trabalho, eu estava necessitado do meu trabalho, porque eu trabalhando de missionário, eu não sei pedir, não gosto de pedir nada a ninguém. Quando alguém quiser me dar alguma coisa tocada por Deus, do coração dele, eu aceito de bom coração, mas eu impedir não. Então, estava esforçando na minha construção, para construir aqui, 3 terrenos de 10 por 25 foram construídos aqui. Mas, nesse intervalo que eu estava, parei a missão, aonde que os inimigos chegou. Parei com a palavra de Deus e eu não tinha também esse acesso nas redes sociais. Esse acesso nas redes sociais, muitas vezes a pessoa não sabe. Mas Deus me prometeu uma emissora de rádio, me revelou. Era chamada, dentro de um templo, de uma igreja chamada Igreja Pentecostal Senai União Mundial. Era o centro de comunicação de ensino. Deus prometeu, e através da incredulidade de um religioso que murmurou, houve uma grande tragédia, houve morte por perseguição de Deus contra ele. Houve uma grande tragédia, revolucionou a capital do Mato Grosso, Cuiabá. Revolucionou a capital todinha. Os policiais de lá, os mais antigos, sabem disso. Correram 40 dias, 40 noites para buscar uma menina rapturada por mão do bandido. Foi daquele filho, daquele homem que rebelou contra o Senhor, que murmurou contra a obra de Deus. Deus castigou. E a obra parou, Deus encerrou também. Deus não opera na ira, Ele corta. Deus, quando Ele quer cortar, Ele corta. Então agora o Senhor deu a rádio que eu tinha, que o Senhor me ofertou, é essa que vocês estão vendo agora, ó, eu aí. A rádio eu carrego no bolso, esse celular que está gravando aqui, o aparelho, computador, aparelhinho, notebook. É a emissora que o Senhor me prometeu naquele dia. Hoje é a hora de carregar no bolso. E a palavra está indo para vós. O conselho está indo. Prezado. Então, meu prezado, as coisas de Deus é muito maravilhosa, é muito boa, mas temos que ter muito cuidado com a incredulidade. Prezado, para não ficar só na minha palavra, nessa despertação, eu espero que essa edificação, que esse ensino de despertamento possa tocar no seu coração e você levantar um estudo sobre isso, viu? Esta é a melhor universidade para você estudar, meu prezado. Eu estudo numa universidade federal e essa daqui é celestial, viu? Estuda ela primeiro, depois você faz a outra, viu? Come e sacia a tua alma, depois você vai na outra, meu prezado. Que daí você vai ver como Deus vai prosperar e como Deus vai abrir as portas para você. Como Deus vai te dar um grande dia de luz, de paz, de amor e de esperança. Então, meu prezado, para não ficar só no meu ensino, eu quero deixar uma saudação para todos os países internacionais, para o Israel de Deus aí na Palestina, que Deus abençoe Israel grandemente e continua dando esta grande força de sanção novamente no meio de Israel, lutando contra os circunciosos, os incrédulos, os perversos.
Eu quero deixar uma saudação para o Israel de Deus aí na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, Espanha, Suíça, para a Inglaterra, para a França, para Portugal, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, todos os países da África, do Sul e do Norte, para o Moçambique, né? Moçambique, a todos esses irmãos trabalhando aí na Moçambique. Quero deixar uma saudação para todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje e para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.